Muito bem, nós vamos então agora falar sobre os molares inferiores. Iniciando então pelo primeiro molar inferior. O primeiro molar inferior, ele é considerado o dente que tem a coroa maior, ou seja, é o maior dente da boca. Então a sua coroa é alongada e faz lembrar um paralelepípedo, em contraste com a coroa dos molares superiores, que não tem predominância de dimensões. Então, a coroa do primeiro molar superior, ela tem a forma então de um cubo. A sua face vestibular, olhando aqui nessa figura, ela tem um contorno trapezoidal e ela apresenta aqui na sua metade mesial a cúspide mesial, que é maior, esse segmento, ele é maior que o segmento distal. Separando aqui a cúspide mesio-vestibular dessas duas cúspides, a vestibular mediana e a disto-vestibular, nós temos aqui um sulco, que é o sulco ocluso vestibular, que termina aqui numa pequena depressão, uma pequena fosseta. E separando aqui essas duas cúspides, a mésio, a vestibular mediana e a disto vestibular, nós temos aqui um sulco pequeno, que é o sulco ocluso distal. Então nós temos três cúspides vistas por vestibular. Então nós temos aqui a mésio vestibular, que é a maior de todas, da vestibular. Temos aqui a vestibular mediana e aqui a disto vestibular. A cúspide mesio-vestibular, então, ela é a mais volumosa e a mais alta, seguida em tamanho pela vestibular mediana e finalmente então pela cúspide disto vestibular. Portanto, a borda mesial, que é esta borda aqui, nós temos aqui, olha, esta borda, ela é mais alta do que a borda distal. A borda distal, ela é mais arredondada. Como a gente pode verificar aqui, ela é mais arredondada e a borda mesial, ela é mais plana. Então a face vestibular, ela é muito convexa no seu terço cervical. Então, nesse terço cervical, ela apresenta assim uma convexidade bastante acentuada. Os dois terços restantes são mais planos e muito inclinados para a lingual. Ainda falando desta figura, nós temos aqui um segundo molar inferior. Vejam que ele é menor em volume que o primeiro molar inferior, que é o dente mais volumoso da dentição humana. Ele tem 5 cúspides, como nós vamos ver mais adiante. Olhando aqui o dente por lingual, então nós temos aqui a face lingual do primeiro molar inferior. Então, a face lingual, ela tem um contorno semelhante à face vestibular, mas ela é menor, porque as faces mesial e distal convergem para a lingual. As cúspides mesiolingual e distolingual projetam-se na borda oclusal. Então nós temos aqui a cúspide mesiolingual, maior, e a cúspide distolingual, que é menor, visto então pela face lingual. O sulco lingual, que separa essas cúspides, não é muito destacado e não termina em fosseta, que é esse sulco aqui. O sulco ocluso lingual, ele não é bem destacado e não termina aqui naquela fosseta vestibular, como ocorre no primeiro molar inferior. Então nós temos aqui o primeiro molar inferior visto por vestibular, mostrando aqui as três cúspides vestibulares, aqui a mésio vestibular, a vestibular mediana e a disto vestibular. Aqui o sulco ocluso vestibular, separando a cúspide
ou as cúspides mesiovestibular e a vestibular mediana, é o sulco ocluso mesial. E aqui eu tenho o sulco ocluso distal, separando então as cúspides vestibular mediana e a disto vestibular. Aqui o dente, visto pela sua face de contato, examinando então o dente por uma de suas faces de contato, reconhece-se então a inclinação lingual da face vestibular. Então nós temos aqui uma inclinação lingual então da face vestibular. Então nós temos aqui uma inclinação lingual da face vestibular desse dente. A face mesial ela é toda maior que a distal. Deste fato depreende-se que, no sentido horizontal, as faces livres convergem para a distal. Face oclusal. Então nós temos aqui a face oclusal do primeiro molar inferior e aqui nessa figura a face oclusal do segundo molar inferior. Vejam que, olhando o dente pela sua face oclusal, nós temos aqui a porção vestibular e aqui a porção lingual. Vejam que na porção vestibular nós temos aqui a cúspide mesiovestibular, vestibular mediana e disto vestibular. E na lingual, a cúspide mesiolingual e a disto lingual. A menor das 5 cúspides é a disto vestibular, que é essa daqui. Das 5 cúspides do primeiro molar inferior, a maior delas, a mais volumosa, é a cúspide mesiolingual. Vindo a seguir a mesiovestibular, depois vestibular mediana, depois a disto lingual e por último a disto vestibular, que é a menor. Nós temos aqui na face oclusal o sulco mesiodistal principal, que separa então as cúspides vestibulares das cúspides linguais. Vejam aqui as cristas marginais. Aqui eu tenho a crista marginal mesial, crista marginal distal. Aqui sulco ocluso mesial, que separa a cúspide mesiovestibular da vestibular mediana, e o sulco ocluso distal, que separa as cúspides vestíbulo mesial da disto vestibular. E aqui o sulco ocluso lingual, que separa as cúspides mesiolingual da disto lingual. Olhando então o dente por oclusal, nós podemos ainda dizer o seguinte, que o lado mesial, ele é sempre, veja aqui, o lado mesial ele é sempre mais plano e maior do que o lado distal, que é menor e mais convexo. Então, sempre o lado mesial nos molares vai ser mais plano e maior. O lado distal sempre menor e mais convexo. Por exemplo, eu tenho aqui o segundo molar inferior. Ele é tetracuspidado. Ele tem 2 cúspides vestibulares, a mesiovestibular e a disto vestibular, a mesiolingual e a disto lingual. A maior sempre é a mesiolingual. Vejam que esses sulcos têm aqui a forma de uma cruz, que é o que caracteriza esse dente, como nós vamos ver mais para frente. E o que eu queria dizer é que aqui o bordo mesial, da mesma forma que o primeiro molar inferior, o bordo mesial do segundo molar, ele é mais plano e maior, ao passo que o bordo distal, ele é mais convexo e é menor. Nós temos aqui os primeiros molares inferiores, mostrando aqui as 3 cúspides vestibulares,
e aqui as duas cúspides linguais. A mesolingual sempre é a maior e a disto vestibular a menor. Aqui um outro primeiro molar, mostrando as suas três cúspides vestibulares, e aqui as duas linguais. Aqui nós temos segundos molares inferiores, que são tetracuspidados, apresentando duas cúspides vestibulares, duas linguais. Aqui o sulco principal, mesiodistal, de direção mesiodistal, e o sulco ocluso vestibular e ocluso lingual, que forma aqui um aspecto cruciforme nesses dentes. Olhando aqui o primeiro molar inferior, novamente por oclusal, então nós temos cúspide mesiovestibular, vestibular mediana, disto vestibular, a mesiolingual e a distolingual, crista mesial, crista distal, sulco principal. O primeiro molar inferior, visto pelas suas faces vestibular, lingual, face vestibular maior que a face lingual, essa face vestibular se apresentando aqui com três cúspides, a mesiovestibular, vestibular mediana e a disto vestibular, e aqui, por lingual, a cúspide mesiolingual e distolingual. Aqui uma vista mesial e aqui uma vista por proximal. Aqui uma vista oclusal desses molares. Primeiro molar inferior. Aqui uma figura bem acadêmica, né, mostrando aqui o sulco mesiovestibular, sulco distovestibular. O mesiovestibular separando a cúspide mesiovestibular da vestibular mediana e o sulco distovestibular separando a vestibular mediana da distovestibular. Sulco ocluso lingual separando aqui as duas cúspides, a distolingual e a mesiolingual. Das quatro cúspides, a maior é a mesiolingual e a menor é a distovestibular. Notem aqui o bordo mesial maior e mais plano, o distal menor e mais convexo. Aqui a mesma figura, aqui visto por vestibular e aqui por lingual. Olha aqui a cúspide mesiolingual, bastante volumosa. A inclinação no arco. Então, visto por vestíbulo lingual, ele tem uma inclinação de 13 graus e no sentido mesiodistal, uma inclinação de 10 graus. As dimensões do primeiro molar inferior, ele pode ter um comprimento de 27 milímetros, um médio de 21,9 e um mínimo de 19 milímetros. O primeiro molar inferior, ele pode apresentar uma raiz suplementar. Já que nós vamos falar aqui em raízes, é bom que se diga o seguinte, que os molares superiores, todos têm 3 raízes, e os molares inferiores, todos têm 2 raízes. Agora, o primeiro molar inferior, ele pode se apresentar com uma terceira raiz, que é essa raiz aqui, chamada de raiz suplementar, que também apresenta um canal. Então, este primeiro molar inferior, ele foi extraído. Vejam que eu tenho aqui os espaços, as cavidades ocupadas pela raiz mesio-vestibular, disto-vestibular, e aqui eu tenho a raiz suplementar, que é a distolingual. Então, olha aqui, mostrando então, numa imagem radiográfica, essa raiz suplementar. Veja que o dente tem uma raiz mesial e uma distal. Mesial, distal. E aqui nós temos uma raiz suplementar. Veja aqui
primeiro molar inferior, onde foi feito um tratamento de canal. Temos aqui as limas introduzidas nas raízes mesial e distal, e aqui na raiz suplementar. Então é importante que a gente saiba disso aí. Então o primeiro molar inferior, uma raiz suplementar, aqui novamente, com os condutos já devidamente obturados. Aqui é uma radiografia mostrando uma trepanação de um primeiro molar inferior. Então a lima perfurou então aqui a fúrcula, essa região entre as raízes. O primeiro molar inferior, ele pode se apresentar com 2 canais em 8%, 3 canais em 56% e 4 canais em 36%. Então ele apresenta 3 canais numa maior proporção. Quando ele tem 2 canais, um se localiza na raiz mesial e outro na raiz distal. Quando ele tem 3 canais, 2 estão localizados na raiz mesial, que é o mésio vestibular e o mésio lingual, e o outro na raiz distal, que é o canal distal. Quando ele apresenta 4 canais, então 2 estão localizados na raiz mesial, que é o mésio vestibular e o mésio lingual, e 2 na raiz distal, que é o disto vestibular e o disto lingual. Então esse dente pode ter 2, 3 ou 4 canais. Aqui nós temos a cavidade pulpar, então, do primeiro molar inferior. Nós temos aqui mostrando as aberturas do conduto. Veja aqui o lado da raiz mesial, aqui da raiz distal. Então na raiz mesial eu tenho o canal mésio vestibular e aqui o canal mésio lingual. E na raiz distal, o canal distal. Aqui é a mesma coisa. Então eu tenho aqui o terço cervical, olhando aqui os 3 canais, um corte no terço médio do dente, mostrando os 2 canais localizados na raiz mesial, que é o canal mésio vestibular e o mésio lingual, e aqui o canal distal, e lá no terço apical, mostrando aqui o canal mésio vestibular e o canal distal deste dente. A localização dos condutos mésio vestibular, mésio lingual, distal, disto vestibular, disto lingual e suplementar. Então nós temos aqui um primeiro molar inferior apresentando 3 canais, 2 na raiz mesial e 1 na raiz distal. Aqui com 4 canais, 2 na raiz mesial e 2 na raiz distal. E aqui o dente, quando ele apresenta 2 canais na raiz mesial, 1 na distal e aqui um canal suplementar voltado lingualmente, aqui próximo à raiz distal do dente. Aqui um primeiro molar inferior, mostrando aqui um canal suplementar. Veja aqui, nós temos a raiz mesial, aqui a raiz distal. Então eu tenho aqui o canal mésio vestibular, mésio lingual, canal distal e o canal suplementar. Aqui é a mesma coisa, mésio vestibular, mésio lingual na raiz mesial e o canal distal aqui na raiz distal deste dente. Aqui eu fiz 2 retângulos, mostrando então que nós temos aqui uma raiz, que é a raiz mesial, e aqui uma raiz, que é a raiz distal. Na raiz mesial, eu tenho o canal mésio vestibular e o mésio lingual. Na raiz distal, o canal disto vestibular e aqui o canal disto lingual, quando esse dente se apresenta com 4 canais.
Um primeiro molar inferior com 2 condutos radiculares. Então foi tratado aqui o canal deste dente. Então nós estamos vendo aqui uma raiz mesial, aqui a raiz distal, onde foram tratados então os seus condutos, foram obturados. Aqui um primeiro molar inferior com 3 condutos, 2 condutos na raiz mesial, que é o mesiovestibular e o mesolingual, e aqui o canal distal, na raiz distal, que neste caso aqui ele é mais amplo que do lado mesial, porque do lado mesial eu tenho uma raiz com 2 canais, e aqui eu tenho no lado distal uma raiz com um único canal, então ele é mais amplo. Neste caso aqui, nós temos um primeiro molar inferior com 4 condutos, então nós temos 2 na raiz mesial, o mesiovestibular e o mesolingual, e 2 na raiz distal, o distovestibular e o canal distolingual. E com isso nós terminamos então esse assunto que é o primeiro molar inferior. Na próxima aula nós vamos falar sobre o segundo molar inferior e o terceiro molar inferior.